Na formação de espiritualidade, nós vamos falar hoje sobre o Santo Rosário. Então, como eu falei em outro vídeo, há vários séculos a igreja ela dedica o mês de maio à Santíssima Virgem. Eu terminei o vídeo de formação de doutrina lendo um trecho, né, de São Luís Grignon Maria de Montfort, e eu gostaria de retomar esse trecho aqui, né, na formação de doutrina. Tá? Para quem não viu o vídeo de formação de doutrina, né, vou retomar aqui nesse outro vídeo. Então, São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção da Virgem Maria, ele coloca assim: Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções, que de outro modo seriam falsas e enganadoras. Deus não constituiu outro fundamento da nossa salvação, perfeição e glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício que não estiver erguido sobre essa pedra firme está construído sobre areia movediça e mais cedo ou mais tarde acabará infalivelmente por cair. Então, Cristo é nossa única devoção, nosso único caminho de salvação. Se, pois, nós estabelecemos a sólida devoção da Santíssima Virgem Maria, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo e para dar às almas um caminho fácil, um meio fácil e seguro de encontrar Jesus. Se a devoção à Santíssima Virgem afastasse de Jesus Cristo, deveríamos repeli-la como uma ilusão do demônio. São palavras fortes. Mas muito pelo contrário, como já fiz ver e voltarei a mostrar mais adiante, essa devoção nos é indispensável para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, para o amarmos ternamente e servirmos com fidelidade. Então, Maria é um caminho seguro que nos leva a Jesus. Não uma deusa a ser adorada, não um culto de adoração a Maria, mas a veneração daquela que nos pega pela mão e nos leva ao seu filho. Por isso que a igreja nos dá esse caminho seguro. E Maria continua nos ajudando e intercedendo por nós. O Papa São Paulo VI, na sua Constituição Dogmática Lumen Gentium, coloca: de fato, depois de elevada aos céus, não abandonou essa missão salvadora, mas com sua multiforme intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Cuida com amor materno dos irmãos do seu filho, que entre perigos e angústias caminham ainda na terra até chegarem à pátria bem-aventurada. Por isso a Virgem Maria é invocada na igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Mas isso entende-se de maneira que nada tire, nem acrescente a dignidade e eficácia do único mediador que é Cristo. Então, às vezes, nos acusam, né? Vocês não conhecem a Escritura, o único mediador é Cristo, como é que vocês rezam para os santos, rezam para Nossa Senhora? A gente sabe. O único mediador é Cristo. Porque é Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, que nos une a Deus. E Maria é alguém a ser imitada, a ser honrada, e é um caminho seguro que acrescenta glória ao seu filho. Nós não louvamos Maria por ela. Não é nossa deusa. É alguém que nos pega pela mão e nos leva a Jesus. Além disso, é nossa mãe, que não nos abandonou, ela está no céu olhando por nós e intercede por nós, como ela fez nas bodas de Caná. Maria continua olhando para nós e sempre que falta vinho, ela vai no seu filho e fala: filho, eles não têm mais vinho. Maria está sempre de olho nas nossas necessidades. Tá? E a nossa necessidade é chegar a Cristo. Essa é a nossa principal necessidade. São José Maria Escrivá diz no livro Caminho, no ponto 516, mãe, chama-a bem alto, ela, tua mãe, Santa Maria te escuta, te vê em perigo, talvez, e te oferece, com a graça do seu filho, o consolo do seu regaço, a ternura das suas carícias, e te encontrarás reconfortado para a nova luta. Então, como um filho pequeno, né, que busca a mãe, que grita pela mãe, né, que está numa situação de perigo, a mãe, ela vai ao auxílio do filho. Hoje, meu filho começou o primeiro dia na escolinha. E aí minha esposa foi levá-lo na escolinha. E era um lugar novo, ele estava meio assim, quando os professores, né, as moças pegaram o meu filho no colo, a primeira coisa que ele fez foi: mãe, 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 começou a gritar e chamar o nome dela. E assim a gente deve fazer com Nossa Senhora. E o que minha esposa fez? Né? Se afastou um pouco. Por quê? Porque era o melhor para ele naquele momento, mas sempre ali, vigilante, de olho. Assim é Nossa Senhora. Às vezes a gente se sente abandonado, mas ela está cuidando da gente, ela sabe o que é melhor. Então, grita alto: mãe, me ajuda.
Nós devemos ter essa confiança filial nas nossas orações, né? Nós temos essa intercessão dela por nós, com a mãe que nos ama. Olhemos para o Magnificat, né? Que está no capítulo 1 de São Lucas. Quando Isabel sauda Maria, né? E Maria, né? Quando Isabel foi cheia do Espírito Santo, ela exclama: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, Isabel faz um elogio para Nossa Senhora, né? Bendita és tu entre as mulheres. O que Nossa Senhora faz? Ela fala: é verdade, eu sou bendita mesmo, sou demais. Não, Nossa Senhora converte esse louvor num louvor a Deus. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de tua serva. Todas as gerações desde agora me chamarão bem-aventurada, por causa que Deus olhou para a minha baixeza, para a minha humildade. Né? Então, perceba que quando Isabel faz um elogio para Maria, Maria converte esse elogio a Deus. É assim também, quando nós nos dirigimos a ela, os louvores a ela, ela converte esses louvores em louvores a Deus. Imagina que Maria é um grande amplificador de oração. Ela pega nossas mínimas, pequenininhas orações e transforma numa potente oração que chega a Deus. Né? Quão poderosa não chega a nossa oração a Deus através das mãos de Nossa Senhora. E imagine, então, o poder de uma Ave Maria. Né? Quando nós rezamos uma Ave Maria, estamos falando para ela e ela está pegando tudo isso na sua humildade e transferindo para Deus. Imagine, então, um terço, né? Que são pelo menos 50 Ave Marias. Qual não é a força de um terço? E não sou eu que vou falar, não. Vamos para os santos, né? Santa Teresa, o terço é a melhor maneira de rezar. Santo Afonso. Entre todas as homenagens que se deve à Mãe de Deus, não conheço nenhuma mais agradável que o terço. A essa devoção devo minha salvação eterna. Santo Afonso falando que a salvação dele dependeu do terço. São Paulo VI, na sua encíclica Messe Maio, por ocasião do mês de maio de 1965. Né? Santo Rosário, oração tão agradável à Virgem Maria e tão recomendada pelos sumos pontífices. São Vicente de Paulo, depois da missa, a devoção do terço faz cair sobre as almas mais graças do que qualquer outra. E pelas Ave Marias opera-se muitos mais milagres que qualquer outra oração. Então, a força do terço. Bom, da onde veio o terço, né? O rosário, da onde veio o rosário? Conta-se, né, uma antiga tradição, que no ano de 1208, São Domingos de Gusmão foi a um bosque rezar e estava chorando e rezando e suplicando para Nossa Senhora que encontrasse uma arma espiritual que fosse eficaz para vencer a batalha da heresia albigense. E depois, no terceiro dia de oração, Nossa Senhora apareceu a ele com 3 anjos e disse: Querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? E São Domingos respondeu: a senhora sabe melhor do que eu, qual seria essa arma? E Maria responde, Nossa Senhora responde: quero que saiba que nesse tipo de guerra a arma sempre foi o saltério angélico. Portanto, se você quer converter essas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. O que é saltério? Saltério é o conjunto de salmos, 150 salmos. Saltério angélico, a saudação do anjo. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, Ave Maria, ou seja, 150 Ave Marias. Esse é o saltério angélico, 150 Ave Marias, que é o rosário. 150 Ave Marias. Depois, Nossa Senhora apareceu ao beato Alain de la Roche, no século XV, e pediu para avivar novamente a devoção ao saltério angélico. Então, Alain de la Roche, ele agrupou, dividiu em 3 grupos, de 50, 50 e 50 Ave Marias, né? E com os chamados mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Por isso que 50 Ave Marias é 1/3 do rosário. O saltério angélico são 150 Ave Marias. 50 Ave Marias, 1/3. E daí que tem no terço. São 50 Ave Marias, mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Em 2002, o Papa São João Paulo II, na sua carta Rosarium Virginis Maria, incluiu os mistérios luminosos.
Tá? Então, o terço, né? Agora nós temos 4 mistérios: gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Né? Seria o conjunto de 50 Ave-Marias. Nós temos a cada dezena, a cada 10 Ave-Marias, um Pai Nosso, 10 Ave-Marias e um Glória. E aqui no Brasil nós também rezamos a oração que Nossa Senhora pediu aos pastorzinhos de Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais necessitarem de vossa misericórdia. Tá? Então, a cada dezena, a cada 10 Ave-Marias. E São João Paulo II, ele diz nessa carta, né, na sobriedade dos seus elementos, concentra a profundidade de toda a mensagem evangélica, da qual é quase um compêndio. São João Paulo II chama o rosário de quase que de um livro, onde contém todo o evangelho, e realmente, o terço, ou o rosário, ele não é só uma oração vocal, que eu fico repetindo orações, ele também deve ser uma oração contemplativa, onde, enquanto rezamos as Ave-Marias, devemos pensar no mistério que foi anunciado, né? São 4 conjuntos de mistérios, 5 mistérios cada um. E São João Paulo diz na carta, né, Rosário Virginis Maria, o rosário, precisamente a partir da experiência de Maria, é uma oração marcadamente contemplativa. Então eu tenho que estar rezando e estar pensando também naqueles mistérios, né? Então, os mistérios gozosos. Nos mistérios gozosos, nós temos a raiz da alegria cristã, né? Primeiro mistério, a anunciação e a encarnação do Verbo, onde a alegria está ali em fazer a vontade de Deus. Né? Eu estou dando só alguns exemplos, tá? Cada um que tire as suas conclusões, lógico, isso aqui não é só isso, tem muito mais, é riquíssimo, né? São só alguns pequenos exemplos. Segundo mistério, a visitação de Maria, sua prima Santa Isabel, então a alegria de servir o próximo. Terceiro mistério, o nascimento do menino Jesus em Belém. Então, Deus se fez carne, Deus habita em nós, né? Vem pobre, humilde. Quarto mistério, a purificação de Maria Santíssima, então a pureza da vida. Quinto mistério, o menino Deus perdido, encontrado no templo entre os doutores, né? A palavra de Deus sendo espalhada e tocando os corações. Mistérios luminosos, que são luz para o nosso dia. O batismo do Senhor no Jordão, né? Onde Cristo santifica as águas, em alusão ao batismo, ao sacramento, os 7 sacramentos da igreja, né? Que nascem depois do seu peito aberto na cruz. A auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná, a oração de Maria, a intercessão, o anúncio do reino, a chamada conversão, terceiro mistério luminoso, né? A nossa conversão pessoal, buscar a nossa conversão. Quarto mistério, a transfiguração no Tabor, a glória de Deus e a manifestação da Santíssima Trindade, que nos, né, é uma luz para nossa vida. Quinto mistério, a instituição da Santíssima Eucaristia. Eu preciso ser uma alma eucarística, eu preciso ter devoção eucarística, né? Fazer visitas ao sacrário, estar próximo de Jesus sacramentado, que me espera todos os dias num sacrário, né, por onde eu passo. Mistérios dolorosos, onde a dor e o sofrimento nos identifica com Cristo. Então, o primeiro mistério, a oração no horto, a força da oração nas dificuldades, como a oração levantou a humanidade santíssima de Cristo, a ponto de Cristo suar sangue e depois, com a sua palavra, derrubar os soldados, com a força da sua oração, como ele se transformou a sua humanidade. Né? Segundo mistério, a flagelação. Nós devemos oferecer nossas dores, nossas contrariedades, nossos sofrimentos. Terceiro mistério, a coração de espinhos, onde Cristo se humilhou, a humildade de Cristo, e nós, às vezes, por uma coisinha de nada, já nos sentimos ofendidos, e Cristo se humilhou até o mais baixo, coroado de espinhos, cuspido, a cruz às costas, e nós reclamamos de carregar a nossa cruz do dia a dia. Quinto mistério, Jesus morre na cruz, Cristo deu a sua vida aos outros, a nós, e nós, né, que nos queixamos de nos dedicar ao próximo. Mistérios gloriosos, onde está a verdadeira glória. A ressurreição, primeiro mistério, Cristo está vivo. A ascensão aos céus, Cristo está vivo nos céus e cuida de nós, nos olha e cuida de nós com um amor infinito. A vinda do Espírito Santo em Pentecostes, o Espírito Santo, né, nos toca. Cristo falou que enviaria um Consolador, o Paráclito, e é o Espírito Santo que nos santifica. Quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora. Então, Maria também está em corpo glorioso nos céus. E o quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora,
né, como rainha do céu e da terra, que é nossa mãe, que também cuida de nós. Então, muito, assim, poderíamos tirar muitas e muitas. Eu passei rapidamente aqui todos os mistérios, mas para cada um tirando, e conforme eu vou rezando, eu vou pensando, e eu vou contemplando, e eu vou imaginando a cena, como se eu fosse um personagem ali, muitas vezes. Em suas memórias, né, Alain de la Roche afirma que recebeu diretamente da Virgem Maria 15 promessas para os devotos do Santo Terço. Só vou falar algumas aqui para vocês verem como não é coisa pouca. Né? Vamos lá. A todos que rezarem meu terço com devoção, prometo minha proteção especial e grandíssimas graças. O terço fará florescer as virtudes e boas obras, e obterá para as almas a mais abundante misericórdia divina. Fará que nos corações o amor ao mundo seja substituído pelo amor a Deus, elevando aos desejos dos bens celestes e eternos. Quantas almas se santificarão com este meio? Quem se confia em mim por meio do terço não perecerá. Os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os sacramentos da igreja. Libertarei muito prontamente do purgatório as almas devotas do meu terço. Só isso aqui já, né? Libertar do purgatório quanto antes já, né? Os verdadeiros filhos do meu terço gozarão de uma grande glória no céu. O que pedirem por meio do meu terço, obterão. Aqueles que defenderem meu terço serão socorridos por mim em todas as suas necessidades. Obtive do meu filho que todos os membros da Irmandade do Rosário, do Terço, tenham por irmãos durante a vida e na hora da morte os santos do céu. Então vejam, né, como são promessas que Maria faz, né, para aqueles que rezam devotamente o seu terço. Tá? Essa devoção é tão grande que a igreja concede uma indulgência plenária para aqueles que rezam o terço em família. É uma das obras que se dá indulgência plenária. Para indulgência plenária eu preciso ter ódio ao pecado, comungar, né, ou, pelo menos uma comunhão para cada indulgência e se confessar proximamente à obra, né, e rezar pelas intenções do Papa. Mas se eu comungar todo dia, rezar o terço de família todo dia eu tenho uma indulgência plenária, imagina, né? Então, de tão grande a igreja concede indulgência plenária para quem reza em família. O padre Gabriel Vilaverde, conhecido na internet, uma vez ele colocou assim, né, o terço dura apenas 20 minutos. Quem não reza todos os dias não pode dizer que é falta de tempo. Talvez seja falta de outra coisa. E é isso, né? Faça a experiência. 20 minutos para rezar um terço, você não tem 20 minutos? Não é possível. Veja quanto tempo você gasta em redes sociais, em séries de televisão. E o terço você pode rezar no caminho para casa, no caminho para o trabalho, né? Se você estiver dirigindo, com cuidado, tá? Mas dá para rezar dirigindo, dá para rezar caminhando, tá? Dá para rezar se você estiver rezando com outras pessoas enquanto faz as coisas em casa, né? Aqui em casa, uma hora um tá, né, conduzindo o terço em voz alta, o outro tá lavando a louça, a gente vai revezando, né? Então, fica uma dica aí também, né? Depois do jantar, vamos lavar a louça e vamos rezar o terço, tá? Então faça esse propósito, né? Rezar o terço todos os dias e dá. São 20 minutos. Como diz o padre Gabriel aqui, não é falta de tempo, é falta de outra coisa. Tá? E no mês de maio, aproveite para fazer uma romaria, né, a uma igreja mariana. Como assim? Não precisa ir longe, não. Qualquer igreja de Nossa Senhora, vá rezando o terço até a igreja, reze um outro terço dentro da igreja e volte rezando o terço. Pode ir a pé, pode ir de carro, uma igreja que seja perto da sua casa. Tá? Faça esse propósito de fazer uma romaria no mês de maio, rezando o rosário. Né? Tem várias igrejas marianas, né, espalhadas pela cidade. Termino com as palavras de São João Paulo II, a mesma carta já citada, Rosarium Virginis Mariae. Uma oração tão fácil e ao mesmo tempo tão rica merece verdadeiramente ser descoberta de novo pela comunidade cristã. Retomai confiadamente nas mãos o terço do rosário, fazendo a sua descoberta à luz da escritura, da harmonia com a liturgia, no contexto da vida cotidiana.